Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que alegria podermos mais uma vez nos encontrar, mesmo à distância, para partilharmos da palavra do nosso Deus. E hoje o Senhor vem nos saudar com o texto bíblico, lema da semana, Filipenses capítulo 2, versículos 10 e 11, onde diz assim: Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Esse é o mundo que a gente espera. Esse é o lugar perfeito que nós aguardamos viver, onde todas as pessoas se dobrem diante do nome de Jesus, onde todas as pessoas confessem que Jesus é Senhor das suas vidas. Que nós possamos ter a humildade de reconhecer o senhorio de Jesus sobre nossa vida, sobre tudo que somos e sobre tudo que nós temos. Nós celebramos este culto em nome do Deus Pai que enviou o Senhor Jesus Cristo, no nome do próprio Senhor Jesus Cristo que deu a sua vida por nós, e no nome do Espírito Santo que nos consola e nos anima a vivermos em comunidade, vivermos em comunhão. Amém. Quero convidar para termos um momento de oração, onde nós também queremos confessar nosso pecado diante de Deus. Oremos. Bondoso e eterno Deus, nós chegamos à Tua presença, pedindo que Tu ouça a nossa oração. Ó Deus, Tu conhece cada um de nós, cada pessoa que em sua casa também assiste esse culto nessa manhã. Tu sabes, Senhor, como nós temos vivido. Tu conheces nossas intenções, nossos pensamentos e nossos desejos. Ó Deus, nós queremos confessar a Ti que tudo aquilo que nós fazemos, pensamos, deixamos de fazer, aquilo que falamos, tudo isso está marcado pela realidade do pecado que habita em nós. Nós somos pecadores e por isso nós continuamente fazemos coisas erradas, coisas que machucam a Ti, machucam nossos semelhantes. Perdoa-nos, Senhor, nós pedimos nessa manhã que por meio do sacrifício de Jesus nós possamos ter a certeza de que a culpa e o peso do pecado não recai mais sobre nós, mas já é uma culpa paga, e a partir disso nós possamos viver em liberdade. Limpa-nos, ó Deus, por causa da Tua misericórdia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Em Isaías 53, versículo 5, o profeta fala: Porém ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Aqui o profeta está se referindo à obra que Jesus faria, então, diante do povo de Israel e para todo o mundo. Por causa da obra de Jesus Cristo, os nossos ferimentos são curados. Nós somos sarados por causa daquilo que Jesus Cristo suportou por nós. Você pode crer que a partir de toda dor e sofrimento e da morte de Jesus, os teus pecados estão perdoados. Porque Jesus Cristo veio especificamente para se sacrificar pelo nosso pecado e para nos dar salvação. Por isso eu anuncio o perdão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos orar também pedindo pela palavra que vamos ouvir nesta manhã. Ó Deus, nós Te agradecemos que como pessoas libertas do pecado, nós podemos ouvir a Tua palavra. E essa palavra, ela nos ajuda no caminho cristão que temos a trilhar nesta vida. Obrigado, Senhor, que nós somos edificados por causa de Ti, por causa da Tua palavra, e dia a dia podemos crescer em santidade. Pai, que nesse momento, tudo aquilo que nos incomoda e nos atrapalha, possamos deixar de lado, para de fato prestar atenção naquilo que Tu tens para nós nesta manhã. Abençoa a pregação da palavra, abençoa o falar, também o ouvir. Que o Teu Espírito Santo habite ricamente em nós. Por Jesus Cristo, Teu Filho amado, é que nós oramos. Amém.
convido para juntos cantarmos a um hino. Estimada irmã, estimado irmão, neste dia do qual nós estamos reunidos nas nossas casas, estamos reunidos também em culto presencial, mas também no culto online. Eu quero lhe perguntar, qual é, a você que tem filho, filhas, que tem irmãos e irmãs, qual é a atitude dos teus filhos, das tuas filhas, dos teus irmãos, das tuas irmãs, que mais lhe incomoda? Eu creio que todo pai, toda mãe,
também irmãos mais velhos e irmãos mais novos vão dizer: o que me incomoda no meu irmão é quando ele não obedece, quando ele é um filho desobediente. Isto certamente deve te incomodar e também incomoda a todas as pessoas. E eu quero perguntar a você, minha irmã, meu irmão: você obedece a Deus? E eu quero partilhar o texto bíblico para este dia do Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 23 até 32. Diz assim: Jesus chegou ao templo e, quando já estava ensinando, alguns chefes dos sacerdotes e alguns líderes judeus chegaram perto dele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esta autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade eu faço essas coisas. Respondam: quem deu a autoridade a João Batista para batizar? Foi Deus ou foram as pessoas? Aí os líderes começaram a dizer uns aos outros: se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram pessoas, temos medo que o povo pode dizer: pois todos acham que João era profeta. Por isso não responderam. Apenas disseram: não sabemos. Então eu também não digo com que autoridade faço essas coisas, disse Jesus. E Jesus continuou: e o que é que vocês acham disto? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse: filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. E ele respondeu: eu não quero ir. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem. E este disse: sim, Senhor. Mas depois não foi. Qual deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus. E eles responderam: o filho mais velho. Então Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas entrarão no reino de Deus antes de vocês. Pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo, e vocês não creram nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Porém, mesmo tendo visto isto, vocês não se arrependeram e não creram nele. Até aqui, a palavra de Jesus. Querida irmã e irmão, qual é a atitude a qual nós não gostamos dos nossos filhos e das nossas filhas? Certamente, como a pergunta inicial feita e respondida, a desobediência. E eu volto novamente à pergunta: e nós obedecemos a Deus? Em nosso texto, Jesus está ensinando um grupo de pessoas. E ao ensinar essas pessoas, líderes religiosos chegam e perguntam a Jesus, vendo a cena, e dizem: quem te deu autoridade? Quem te deu a autoridade para falar de Deus? E esta pergunta feita a Jesus, quando Jesus a ouve, Jesus os coloca também numa situação de dificuldade, porque ele pergunta para eles: vocês me respondam certo e eu darei também a minha resposta. Quem deu autoridade a João Batista? E aí, nesse momento, as autoridades religiosas ficaram numa situação complexa, com medo de ser acusado de blasfêmia contra Deus ou de ir em contra a opinião pública.
E eles apenas lavam as mãos e dizem, não sabemos. E Jesus continua, então, no nosso texto, logo em seguida, ele fala dos 2 filhos. Um filho é chamado e o pai dá uma ordem. O filho diz, não vou, não quero, não obedeço. Depois, um tempo depois, ele reflete, ele muda de opinião e ele atende à ordem do pai. O segundo filho diz, sim, está tudo ok, eu estou indo. Depois as coisas desviam ele do caminho, as diversas oportunidades fazem com que ele mude de opinião e não obedeça mais à ordem do pai. Jesus coloca aqui essa situação para a comunidade, para essa liderança que o questiona, porque as pessoas achavam que elas tinham o domínio sobre Deus, tinham o controle sobre Deus. E aqui Jesus está dizendo que o centro de tudo é o Deus que manda, é o Deus que é o Deus da justiça, para que as pessoas possam fazer a sua vontade. Jesus faz a vontade do Pai. Jesus ganha a ordem, obedece ao Pai e cumpre em obediência ao seu Pai. Esta é o caminhar do nosso texto, a reflexão do nosso texto. A prática de Jesus em obediência ao Pai permite com que ele questione as demais autoridades religiosas sobre o que elas ensinavam. E eu vejo dessa forma, minha irmã, meu irmão, na vida, no dia a dia, nós ganhamos também a ordem da história, dita aos 2 filhos. Jesus usou essa parábola, essa história, para falar de mim e de você. Jesus dá a ordem para nós. Olha, aqui é o meu mandamento. Vão, sirvam, amem as pessoas, anunciem a minha verdade. E nós balançamos a cabeça. Sim. Mas não vamos. Depois temos um monte de argumentos e desculpas para não fazermos. Temos muito trabalho, muitos afazeres, temos os negócios, temos isso e temos aquilo. E acabamos não indo fazer. Jesus questiona a nossa postura de obediência à sua palavra. No batismo, minha irmã, meu irmão, somos batizados e nos colocamos sob o poder de Deus, sob a justiça de Deus. E prometemos no batismo, pais, padrinhos e comunidade, em viver em obediência a este batizado. Quantas vezes nós esquecemos totalmente as promessas que fazemos no batismo, que recebemos no batismo? Ah, mas eu não prometi nada, foram os meus pais. Mas se você diz isso hoje, minha irmã, meu irmão, é porque alguém lá atrás não cumpriu com a sua promessa. Os pais, padrinho e comunidade não foram fiéis à justiça de Deus para lhe ensinar a obedecer a Deus, a viver em obediência a este Senhor. E somente a obediência ao Senhor é que traz salvação. Os líderes judeus, esses ouviram a palavra de Deus e estavam cegos e surdos a esta palavra. Os líderes que estavam questionando Jesus, esses mesmos líderes perseguem e matam profetas, perseguem e expulsam pessoas da comunidade porque não são como eles querem ou não lhe obedecem como querem. Mas eles querem a obediência ao poder deles, às mãos deles, e não obediência ao Senhor. Esses mesmos líderes têm um coração duro que não acolhem com amor e com cuidado as pessoas. Mas esses líderes do nosso texto que dialogam com Jesus, também somos nós. Quantas vezes nós, minha irmã, meu irmão, nós nos negamos a obedecer a Cristo? Jesus diz,
Amai o teu irmão e a tua irmã, perdoai o irmão e a irmã. Quantas vezes nós levamos metros e metros de ódio e de raiva do irmão e da irmã? Não perdoar o irmão, não perdoar a irmã, também é não obedecer à ordem do Senhor. Jesus diz: acolham aqueles que passam necessidade. Acolham aos doentes, aos famintos, aos abandonados. Nós o fazemos? No batismo nós fazemos assim. Mas na prática, a nossa prática, ela está mais ligada a essa história. Nós fazemos assim, nós concordamos, mas na prática nós não ajuntamos o irmão que está caído pelo caminho, não somos solidários, não nos importamos com a justiça, muitas vezes até sorrimos com a injustiça, com a maldade e com a morte. O nosso texto aqui, Jesus questiona a nossa vida, quem de fato nós somos, quem de fato nós somos e como nós somos vistos, que testemunhas nós somos. Nos questiona. É o Evangelho que nos questiona, é a palavra de Deus que nos chama e nos acorda. Muitas vezes nós dormimos, estamos sonolentos diante da palavra de Deus. Querida irmã, querido irmão, como é maravilhoso contar e viver junto a um Deus que tem misericórdia. Em nosso texto está dito que todo aquele que se arrepende com sinceridade e confessa o seu pecado, entrará no reino de Deus. Estar junto a Deus, estar na presença de Deus, não é por mérito ou tributo, mas é por confessarmos o nosso pecado e nos arrependermos e mudarmos a nossa atitude, a nossa forma de viver, a nossa forma de obedecer a Deus. Obedecer a Deus significa viver aquilo que nós prometemos no batismo. Eu, você, todos nós, vivermos em fidelidade a Deus no batismo. Quem somos nós? Justamente a nossa obediência à palavra de Deus vai mostrar quem nós somos. Somos como os líderes fariseus que perseguiam os profetas, que expulsavam e que também mataram ao próprio Cristo? Ou somos como aquelas pessoas que mesmo em pecado reconhecem como estão vivendo, reconhecem a sua maldade, o seu pecado e dizem: eu me arrependo, Senhor, aceita-me na tua presença. Semelhante àquele crucificado junto a Jesus, aquele ladrão que diz: Senhor, eu mereço isso que eu estou passando. E Jesus diz para ele: meu filho, ainda hoje tu estarás comigo junto ao Pai no reino de Deus. Querida irmã, irmão, nós vivemos no dia a dia como filhos e filhas que ouvem a palavra de Deus e obedecem ao Senhor. Este é o nosso convite, este é o chamado de Deus, obedecermos em fidelidade ao Senhor e assim vivermos nos braços de Deus. Que o Senhor Deus nos dê coragem, que o Senhor Deus nos transforme o nosso pensar e o nosso agir. Amém. Quero convidar também para expressarmos a fé neste Deus que nos acolhe em seus braços com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos,
na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Em resposta à pregação da palavra que ouvimos nessa manhã, somos chamados e chamadas a ofertar. O vídeo em seguida explica qual é o destino da oferta deste final de semana. E o link na descrição do vídeo pode ser usado para você de fato fazer a sua oferta de forma eletrônica ou levar a sua oferta também na Secretaria Paroquial. Deus abençoe dádivas e também doadores. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui é o Centro de Missão com Literatura Evangelística da IACLB. Estamos em Blumenau e daqui partem os folhetos evangelísticos para todo o Brasil. Folhetos que são distribuídos nas comunidades, nas igrejas, em hospitais, em encontros da igreja. Nós enviamos, mas também recebemos. Aqui eu tenho uma carta de um presidiário. Veja só o que ele escreve. E recebi um panfleto da Igreja Luterana no Natal. E resolvi escrever para vocês, agradecendo e querendo conversar com um pastor sobre a sua vida para encontrar um novo sentido de vida. De João Pessoa da Paraíba, um grupo de pessoas pedindo que enviássemos folhetos para eles iniciarem a missão evangélica lá no nordeste do nosso país. São mais de 300 mil folhetos evangelísticos por ano que nós distribuímos. Muito obrigado pelas orações, muito obrigado pelas ofertas. Quem não faz missão, sofre missão. Quem não vai ao encontro, pode ficar sozinho. Nós queremos continuar juntos, nós aqui e vocês, recebendo esses folhetos e distribuindo. Você não precisa ir até o presídio, ir até o hospital. Quando a tua vizinha vem lhe visitar, quando tem uma festa de aniversário na família, no supermercado lá da venda, no bairro onde você mora, no posto de gasolina, na escola, não seriam oportunidades para deixar alguns folhetos para serem distribuídos pelas pessoas que ali circulam? O que tu acha desta forma de participar da missão com literatura evangelística? Ficaríamos contentes de receber uma cartinha de alguém que recebeu de tuas mãos um folheto evangelístico. E um pedido bem especial. No último domingo de setembro, a oferta nacional da nossa igreja é para sustentar esse trabalho missionário com literatura evangelística. Nós precisamos da sua ajuda, da sua oferta, para dar continuidade neste importante trabalho missionário da nossa igreja. Desde já agradecemos. Deus abençoe você. Convido para termos um momento de oração, onde queremos também interceder por motivos, por pessoas especiais, por nossos irmãos e irmãs na fé. Oremos ao nosso Deus. Querido e amado Deus, te rendemos graças por este culto, por este momento de crescimento na Tua Palavra que podemos ter também de forma virtual. Ó Deus, de forma especial queremos colocar nas Tuas mãos pessoas queridas, que sofrem com problemas de saúde, com dificuldades, pessoas que Tu conheces, ó Deus, pessoas que fazem parte do nosso convívio comunitário e que também estão padecendo. De forma especial, pedimos pela recuperação de saúde da Dona Elvira Bauman, ó Deus, que ela possa se recuperar plenamente, também, na medida do possível, aos poucos retornar à normalidade de sua vida. Cuida dela, Senhor, que ela possa sentir Teu cuidado e a Tua proteção em meio ao seu sofrimento. De forma especial, ó Deus, também queremos lembrar da família do seu Wilson Lauesdorf de Planalto, que perdeu recentemente um membro querido da sua família, o Flávio Petri, que morreu por causa do Covid-19. Ó Deus, que a família possa também ser consolada, que o conforto que vem de Ti possa restabelecer o seu ânimo e que eles possam crer que também o Senhor Flávio descansa agora nas Tuas mãos, aguardando a ressurreição e a vida eterna. Ó Deus, nós também queremos lembrar da Dona Eli Gund, pedir pela sua recuperação. Tu sabes, ó Deus, tudo o que acontece com ela, o que ela tem passado. Sê Tu com ela, ó Deus. Pedimos também pela recuperação do seu Ivo Mitan, que nessa semana passou por cirurgia, que ele possa se recuperar plenamente, que ele possa também, das Tuas mãos, receber
forças e paciência para continuar enfrentando a sua situação de enfermidade. Pedimos também pela secretária da paróquia, a Marinilde. Ó Deus, tu sabes que nos últimos dias ela não tem estado bem e também aguarda para fazer exames. Cuida dela, ó Deus, que ela possa também melhorar, que o resultado dos exames não seja nada grave, ó Deus, mas que de fato ela possa sentir o teu cuidado e a tua proteção. Nós também oramos por todas as pessoas que estão hospitalizadas pelas mais diferentes doenças, pelos mais diferentes motivos. Tu conhece cada pessoa, Senhor, e nós pedimos que tu possas segurá-las com a tua poderosa mão, protegê-las e também conceder a cura. Nesse tempo também de tanto calor, nós pedimos que tu nos envie chuvas. Nós necessitamos da chuva para o plantio, também para a nossa vida, para a alegria de toda a criação que tu nos concede. Abençoa-nos, ó Deus. E tudo mais que nós temos em nosso coração, nós colocamos diante de ti, orando a oração que teu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Acolhemos a bênção do nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Assim nos abençoe o Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma abençoada semana. Que Deus os acompanhe. Deus te abençoe, guarde teu andar, mostre a cada passo como caminhar. Quando vier a noite, não puderes ver, seja Deus a luz para te guiar. Deus te abençoe, guarde teu andar, mostra a cada passo como